E aí, pessoal do 8º ano, espero que estejam todos bem. Então, vamos aí fazer a correção da atividade referente à aula de ontem, dia 26, quinta-feira. Então, vocês teriam que usar o livro de produção de texto, né, esse azulzinho aqui, para fazer essas atividades. Tinham, primeiro ali na página 90, essa leitura aqui para realizar, né, a origem da crônica no Brasil. E na sequência vocês tinham a crônica com esse título, né, um idoso na fila do Detran. Vocês deveriam ler essa crônica aqui, tá? E em seguida fazer essas atividades de análise e interpretação de texto. Como são várias páginas, né, da 93 até a página 100, provavelmente eu vou fazer em 2 partes para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Porque senão a câmera do meu celular, ela sozinha interrompe a gravação. Então, eu vou fazer em 2 partes para ficar melhor. Então, olha só, a questão 1 e 2 eram questões para ser discutida em sala de aula, né? Questões orais. E a partir da questão 3 ali seriam as questões escritas. Então, inicia com a seguinte pergunta, né? Na crônica, o narrador conta como se sentiu ao ter sido considerado idoso na fila do Detran. Letra A. Por que as pessoas o julgaram idoso? Então, obviamente, elas consideraram que ele era um senhor, um idoso, por causa da sua aparência física, né? Até aqui a ilustração, ó, traz até uma descrição física, assim, mas ignorem o fato da minha caturrita tá gritando aqui no fundo, né? Faz parte. Então, a aparência física dele, né, suas características, faziam com que as pessoas o considerassem um idoso, né? Letra B. Que sentimentos ele demonstrou ter em relação a isso? Então, ele, como vocês podem ver na história, não ficou nada feliz, né? Ele não achou nada legal ser considerado um idoso pelas pessoas. Então, ele ficou irritado, ele ficou indignado e até mesmo surpreso pelo julgamento dessas pessoas em relação à aparência dele. Letra C. Explique por que essa situação o incomodou tanto. Então, o personagem da nossa história, ele não aceitava essa condição em que ele se encontrava, né? Ele não aceitava o fato de ter chegado numa idade mais avançada e agora ser um idoso. E o que deixava mais indignado era o fato de que as pessoas o chamavam assim e o enxergavam dessa maneira. Então, era algo que já era visível por outras pessoas, né? Por mais que ele não se considerasse assim, mas já era visível que ele tinha se tornado um idoso. Questão 4. Na crônica, o personagem esperava que as pessoas protestassem diante do fato dele furar a fila. Como essa atitude geralmente negativa o favorecia? Então, se as pessoas não tivessem... no caso, se as pessoas tivessem manifestado indignação por ele ter furado a fila, no caso, ia mostrar que ele não tinha nenhuma prioridade, né? Mas se as pessoas não se manifestaram, não ficaram indignadas com o fato dele ter passado adiante na fila, isso mostrava o quê? Que elas a consideravam idoso e que ele realmente tinha prioridade. Mas se elas não agiram assim, né? Se elas não agiram dessa forma é porque realmente elas o viam como idoso e compreendiam isso, né? Mas a pergunta é, como essa atitude geralmente negativa o favorecia? Então, se essas pessoas tivessem protestado, se elas tivessem demonstrado indignação com o fato dele ter passado adiante, então para ele seria bom porque significava que elas não o viam como idoso e não o viam como alguém que precisava de um atendimento prioritário, né? Então, talvez ele até preferisse que isso acontecesse. Questão 5. Em um trecho do texto, o narrador faz a seguinte afirmação. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. A que renovação ele está se referindo? Então, se a gente voltar ali no texto, vamos perceber ali bem no finalzinho, né, que ele fala, mas mesmo sem entrar em fila, passa-se um dia para renovar a carteira. Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Então, a gente vê que ele está se referindo, né, à renovação da carteira de motorista, a CNH.
Letra B. Com que intenção ele diz isso? Então, ele quer se referir, assim, em relação à vida mesmo, né? Que o ser humano... a idade chega para todo mundo, né? Todo mundo um dia vai envelhecer, é o ciclo da vida. Então, é algo que realmente não tem como voltar atrás, não tem como se renovar, né? A idade não se renova, porque todo mundo vai passar por cada fase da vida. Então, se para ele a velhice chegou, é por isso que ele falou, né? Pelo menos alguma coisa se renova nessa idade. Não se trata da vida dele em relação à juventude, né? Isso aí não tem como voltar atrás. Mas ele estava se referindo, né, à carteira de motorista. Na página seguinte, página 94, a questão 6 fala o seguinte. O narrador cita o nome de pessoas conhecidas, que, segundo ele, enfrentariam a mesma situação se estivessem naquele momento no Detran. Com que intenção ele citou todas essas pessoas? Então, de certa forma, ele quis se sentir melhor, né? Ele meio que quis se consolar, que ele não é o único que estaria naquela situação, mas que outras pessoas também, né? Então, isso aí, de certo modo, é um consolo que ele traz para ele mesmo. 7. O título da crônica é Um idoso na fila do Detran. Qual é o efeito de sentido ao empregar o artigo indefinido, né? No caso ali, um idoso, e não o idoso. O sentido expresso pelo título seria o mesmo se empregasse o artigo definido, ou seja, ali, um idoso na fila do Detran, teria o mesmo sentido se eu colocasse o idoso na fila do Detran? Então, como vocês já devem ter visto nos vídeos que eu postei para vocês e tudo mais, a crônica, ela vai trazer situações do dia a dia, situações do cotidiano, e por trás dessas situações vai trazer uma reflexão sobre elas. Às vezes reflexões que a gente nem imagina assim que tem algum significado importante, né? Como a situação aí desse senhor. Então, quando ele põe um idoso na fila do Detran, o próprio artigo, por ser indefinido, já mostra o quê? Que é indeterminado, não é específico, não é alguém em específico. Ou seja, esse personagem aqui pode ser qualquer pessoa. No dia a dia, no nosso cotidiano, na vida, enfim, qualquer pessoa pode passar pela mesma situação desse senhor aqui na crônica que a gente leu, certo? Então faz com que a situação desse personagem não é algo fictício, mas é algo que pode ocorrer com qualquer pessoa idosa, certo? Não só com ele, mas com qualquer pessoa. Então, um senhor, uma pessoa de mais idade ou uma pessoa que está chegando na velhice, ao ler essa crônica, pode se identificar como esse idoso na fila do Detran. Às vezes ele passou até por uma situação semelhante, foi um outro tipo de fila, um outro tipo de burocracia que ele enfrentou, enfim, outra fila prioritária que ele encarou. Então, quando se põe esse um idoso na fila do Detran, permite que o leitor da crônica, ele se identifique como esse personagem ali da história. Questão 8. Observe o trecho a seguir extraído da crônica. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100? Daí ele pergunta, na letra A, explique a função com que os parênteses foram utilizados. Vamos voltar lá no texto para dar uma olhada. Então, ali no terceiro parágrafo, né? Aqui ele fala o seguinte, o narrador, né? No caso, o narrador tá falando, até hoje não me refiz do choque, blá, blá, blá. Quando em crise se entra pela primeira vez no zenta dos 50, quando deprimido se sente que jamais vai se fazer outros 50. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. Então, entre parênteses aqui, ficou colocado um pensamento, até mesmo um comentário feito pelo próprio narrador. Então, meio que ficou isolado aqui, um pensamento, um comentário dele dentro da narrativa. Então, ali na letra A, vocês podem colocar isso, né? Que foi para colocar um comentário, uma observação, um pensamento do narrador dentro do texto. Letra B. Que efeito de sentido a interrogação no final desse trecho expressa? Então, mostra se é uma interrogação, é uma dúvida, um questionamento, né? E o questionamento dele é se uma pessoa
consegue viver até essa idade, até os 100 anos, né? Na página 95, a gente segue com o item explorando a crônica humorística. Questão 1. Em relação ao veículo de circulação da crônica, responda as questões. Letra A. Onde a crônica lida foi publicada? No final do texto, a gente tem a referência, a gente sempre vai encontrar a referência. Então, se vocês aproximarem aqui, ó, poderão ver que ele foi publicado aqui, ó, Crônicas de um Fim de Século, é um livro, certo? Onde traz uma coletânea de crônicas, tá? Então, vocês podem colocar que foi publicada nesse livro aqui. Letra B. Em que outros veículos podemos encontrar crônicas? Então, uma crônica você pode encontrar em jornais, revistas, sites, blogs, enfim. Qualquer meio desse jornalístico você pode encontrar uma crônica, ok? Questão 2. A crônica costuma extrair seus temas do cotidiano. Letra A. Que fato cotidiano serviu de base para a construção dessa crônica? Então, o fato do dia a dia que foi utilizado como inspiração foi a ida de um senhor idoso até o Detran para renovar sua carteira de motorista e o fato dele se sentir incomodado por ter sido tratado como idoso. Então, ele foi encaminhado para a fila de prioridades e tudo mais. Então, esse aí é o fato narrado na crônica. Letra B. Quanto tempo aparentemente duraram os acontecimentos narrados na crônica? Então, como foi um momento ali em que ele estava numa fila, esperando para ser atendido, né? Então, foi o tempo suficiente do personagem ser chamado para sair da fila e refletir sobre isso. Questão 3. Uma crônica pode ter vários objetivos: divertir o leitor, emocioná-lo ou fazê-lo refletir. Qual das afirmativas a seguir está de acordo com a crônica lida? Então, essa crônica ela já pendeu mais para o lado humorístico, certo? Então, o que mais se enquadra aqui é a primeira, né? Que trata de um assunto cotidiano de forma divertida, bem-humorada. Por isso que ela é uma crônica humorística. Questão 4. Ao tratar sobre um assunto cotidiano, a crônica de Zueni Ventura apela para a sensibilidade do leitor. Explique de que forma ela faz isso. Então, o próprio narrador da crônica, ele sensibiliza o leitor quando ele encara a própria velhice com bom humor, né? Ele traz isso de uma maneira bem humorada, de uma maneira engraçada, que se torna o assunto que para alguns incomoda tanto, ele traz o assunto de uma maneira mais leve. Na página 96, a questão 5 fala o seguinte: em um texto narrativo, como a crônica, a história pode ser contada por um dos tipos de narrador a seguir. Então, o narrador observador, certo? Que é aquele que apenas narra, ele se limita a narrar os fatos, os acontecimentos, certo? Que ele observa, mas não vivencia. Já o narrador personagem, ele não só narra, como também participa da história. Letra A. Transcreva um trecho da crônica em que apareça a voz do narrador. Então, vamos voltar lá no texto para identificar um trecho. Se é a voz do narrador, e nesse aqui a gente percebe que o narrador é personagem, então ele vai estar em primeira pessoa, certo? Então, se vocês colocassem esse trecho aqui, ó. Aqui, ó. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente, percebi que o idoso que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra não era outro senão eu. Então, vocês podem até colocar esse trechinho aí, que vocês vão encontrar vários, né, como exemplo, mas coloquem esse aí entre aspas, ok? Com base nesse trecho, qual é o tipo de narrador da crônica? Eu já adiantei ali na letra A, quando fiz o comentário, que se trata de um narrador personagem, né? Porque o narrador, ele tá relatando a história do ponto de vista dele, porque ele é o próprio personagem, certo? Então, ele tá narrando fatos que ele vivenciou. Então, todos eles estão narrados em primeira pessoa.
Letra C. Se o tipo de narrador dessa crônica fosse outro, o que mudaria na narrativa? Então, obviamente, não ia estar tão evidente a indignação do personagem em ser considerado idoso pelas pessoas, porque o ponto de vista seria de outra pessoa e não dele. Então, quando o narrador ele é o personagem, ele vai contar a história da sua perspectiva, sobre o seu ponto de vista, certo? Então, se fosse um narrador observador, já mudaria, então, a perspectiva que a história ia ser contada. Questão 6. Em diversos momentos, o narrador apresenta falas e ou citações. Observe o trecho. Assim, onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz uma voz. De quem você acha que é essa voz citada pelo narrador? Então, ele estava ali dialogando com seus próprios pensamentos, né? É como se ele estivesse conversando com ele mesmo, tá falando consigo mesmo, né? Afinal de contas, quem nunca fez isso? Questão 7. Que elementos da esfera jornalística podemos identificar em uma crônica? E da esfera literária. Então, são elementos diferentes, certo? A parte jornalística da crônica, ela se encarrega de trazer temas, assuntos do cotidiano, do dia a dia, certo? Então, isso aí já aborda mais o lado jornalístico da crônica. Já essa questão de ser uma narrativa, a linguagem utilizada, algumas figuras de linguagem também, a intenção em sensibilizar o leitor trazendo esse assunto, esse tema, já é um elemento da esfera literária, certo? Então, existe aí essa mistura de elementos jornalísticos com literários em uma crônica.